Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A apreciação sobre a pertinência do tema de hoje e sobre a oportunidade, que também já aqui foi criticada, de o Governo, nas suas primeiras medidas, depois de investido, ter eleito a imigração como uma prioridade e ter eleito os problemas associados à imigração como prioritários para resolução, diz muito sobre se este Parlamento está sintonizado com aquilo que são as preocupações dos portugueses ou está desintonizado dessas preocupações. E isso tem muito a ver também com o que é a realidade desta Assembleia, com quem cresceu, com quem diminuiu e com aquilo que é a posição da esquerda. Nós chegámos a ouvir agora metade da intervenção do PCP a tentar explicar-nos que o único problema que existe com a imigração em Portugal a existir, eu registrei-o a existir, dizer a qualquer português neste momento que há algum problema com a imigração a existir, e segundo o PCP é culpa dos judeus, senhora deputada, é não ter a menor noção de coisa nenhuma. A senhora não faz ideia do que é para cada português olhar à volta, ver o seu país em circunstâncias substancialmente diferentes do país em que nasceu, não perceber como é que isso aconteceu, ter sido governado durante anos por uma irresponsabilidade tremenda, de que quem tinha de fazer a primeira coisa era proteger o país que recebeu e entregar à geração seguinte melhor do que aquilo que tinha recebido, deixar descaracterizar o país, deixar as pessoas desprotegidas, e não são só os portugueses, deixou desprotegidos os portugueses e deixou desprotegidos aqueles que deixou entrar, que os senhores acham que depois vos vão dar palmadas nas costas a agradecer terem deixado de entrar às 3 pancadas, mas eu tenho de lhe perguntar, Sra. Deputada, acha que alguém que dorme ao monte, com 20 e 30 pessoas, num espaço exíguo, lhe vai dar alguma palmada nas costas a agradecer? Acha que alguém que está cá, com o risco de a qualquer momento poder ser preso e mandar embora porque não tem um contrato de trabalho, porque não tem condições de subsistência, porque não tem nada que lhe permita viver dignamente aqui, a única coisa que tem é a condescendência de uma esquerda irresponsável, acha que lhe vai dar palmadas nas costas a agradecer? Os senhores não foram bons para os portugueses e nem sequer foram bons para quem deixaram entrar às 3 pancadas. Os senhores descaracterizaram completamente o país e trataram muito mal quem cá entrou desta maneira. E agora acham que quando se discute o reagrupamento familiar também é deixar entrar tudo ao mesmo tempo. E que o país, mais uma vez, não percebem, como já foi dito aqui pelo Sr. Deputado Rui Rocha, não percebem que não é a mesma coisa ter reagrupamento familiar num país em que a percentagem de imigrantes é uma percentagem relativa e, portanto, o reagrupamento familiar, para quem valoriza a família, até acho que é extraordinário. Nós chegamos a ter a esquerda, a única forma da esquerda valorizar a família é no reagrupamento familiar dos imigrantes. Só para o reagrupamento familiar dos imigrantes. De outra maneira está quieto. A família é importante, é extraordinário. Para o resto, por exemplo, na escola, se for para ter opinião sobre a forma como os filhos estão na escola, a família não interessa nada. Mas se for para reagrupar imigrantes, a família já é importantíssima. Os seus deputados ainda não perceberam que os portugueses já perceberam o ridículo disso tudo. Já perceberam o absurdo disso tudo. E, portanto, o reagrupamento familiar numa sociedade normal, em que a imigração é relativa, é importante para essa integração. Numa sociedade como a nossa, em que a imigração disparou de repente, só serve para agravar ainda mais os problemas, para ficarem pior os que cá estão e os imigrantes que vieram. E isso tem que ser dito com transparência, porque governar também é isso. E isso serve para todos. Governar é ter opções nos momentos em que as opções têm que ser tomadas. O momento de tomar opções relativamente à imigração é este. Dizer aos portugueses que têm todo o direito de se querer sentir seguros e dizer aos imigrantes, são necessários, são importantes, têm de ser tratados com dignidade, mas só podem vir os que efetivamente se puderem integrar e, acima de tudo, só podem vir aqueles que vierem para respeitar as nossas regras, viver segundo aquilo que é a nossa forma de vida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Sra. Ministra, permita-me também que a cumprimente e que desejo um bom mandato nesta primeira intervenção que temos aqui no Parlamento. O tema é o RASI, já lá vou, mas a propósito do RASI, algumas bancadas têm levantado aqui uma questão, que foi levantada também em termos públicos, sobre um eventual desaparecimento de um capítulo relativo à extrema-direita, segundo dizem, do RASI. O RASI é só é aquele que foi apresentado e a discussão que é feita entre forças sobre aquilo que deve constar e não constar deve ser respeitado por este Parlamento e deve ser respeitado
do nosso ponto de vista, por todas as forças políticas. Mas nós não podemos deixar de dizer uma coisa. Não é compreensível o ar cândido com que alguns vêm aqui falar sobre um eventual desaparecimento de umas linhas ou de um capítulo de um relatório alusivo à extrema-direita, quando em Portugal o que desapareceu, e isso desapareceu mesmo, e é uma vergonha e uma mancha da nossa democracia, foram as penas para os assassinos de extrema-esquerda das FP25 que mataram e que, com a cumplicidade do Estado Democrático, viram ser apagadas as penas às quais foram condenados e que deviam ter cumprido em nome do respeito pela decência, do respeito pela vida, do respeito pela dignidade das famílias e destas pessoas e do respeito pelo Estado Democrático. E por isso, senhores deputados, ver aqui deputados falarem sobre o desaparecimento de umas linhas ou de um capítulo, quando se for preciso, ontem ou amanhã, estão a saudar e a dar grandes graças à vida daqueles que empenharam essa mesma vida a matar os outros ao serviço da extrema-esquerda, sinceramente, não passam. Os senhores não passam com essa hipocrisia, os senhores não passam com essa incapacidade de perceberem que se há um caminho a fazer, e é o caminho da lei e da ordem. Da lei que se aplica a todos e da ordem que nos garante a liberdade. Porque não há liberdade, como dizia a Sra. Ministra, sem segurança. E por isso mesmo a prioridade tem de ser exatamente a da segurança para garantir a liberdade a todos. Sobre os dados, nós neste momento podemos ter um debate muito mais sereno do que o do ano passado. O debate do ano passado era sobre se estávamos todos enganados, olhávamos para o país e víamos todos uma coisa que não acontecia. Ora, a criminalidade violenta e grave continua a aumentar, aumentou 4,6%. A criminalidade grupal aumentou 7,7%. A delinquência juvenil aumentou 12,5%. As ocorrências em meio escolar aumentaram 4,5%. As apreensões de heroína aumentaram 127,7%. As apreensões de êxtase aumentaram 138,3%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as mulheres e homens das forças de segurança, que aqui valorizamos e cujo trabalho reconhecemos, devem continuar a merecer o nosso apoio para desempenharem o seu trabalho. E, portanto, da parte do CDS, nunca haverá aqui desvalorização do crime, nem imploraremos o mesmo. Apoiamos as forças de segurança para que o crime deixe.